Fala galera que curte o PC Effects. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma treta que às vezes a gente pensa que a gente está livre e ela volta. E para ser bem sincero, pessoal, a importância da leitura vai ficar evidente nos próximos minutos do que eu vou comentar. A gente vai falar sobre a treta que teve da chipart com o RMA da Intel. E na realidade, a treta não tem nada a ver com a chipart. A chipart é mero agente ativo de um processo que eles vão abrir lá, um processo de RMA. E na realidade também alguns colegas já haviam reportado problemas semelhantes com o que foi relatado pela chipart no vídeo que eu acabei de ver do André. E eles reclamam que o RMA foi recusado porque a pessoa que tinha um Core i3 8100 usou o XMP da Intel acima da especificação do processador, que seria um clock de 2.666 MHz, e o cara acabou usando uma memória de 4.266 MHz. Por conta disso, o controlador de memória deve ter queimado e eles recusaram o RMA por conta disso. Recusaram a garantia. A garantia se invalidou por causa disso. E aí é que é importante a leitura, pessoal. Não apenas disso aqui, ó. O termo de adesão da Intel, como também do Código de Defesa do Consumidor, como também entender como que funciona um processador, que mesclando tudo isso, você vai conseguir perceber, e aí eu peço o seu julgamento, se a Intel está de boa fé ou está de má fé nisso. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor. Eu vou munir você das informações. E você me fala o que você acha aí nos comentários. Esse aqui é o termo de adesão. O termo de adesão, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é quando unilateralmente o fornecedor estabelece os termos sem os quais você, consumidor, não consegue negociar, não consegue excluir uma cláusula, não consegue incluir outra, não consegue flexibilizar a relação. Ela é unilateral. Você aceita se quiser, se não, fica quieto, não enche o saco e vaza. Não compre. Esse aqui é o termo de adesão. No artigo 54 do CDC, se estabelece que o termo de adesão tem que estar claro, transparente, inteligível. E está aqui. Eu li ele. Nós temos ele aqui. Temos a parte da montagem, temos a parte de um pouquinho das especificações, e aí nós temos a garantia limitada Intel de 3 anos. Em inglês, imagino que isso seja espanhol, francês, alemão ou russo, sei lá que diabo é isso aqui. E não sei se isso é chinês, não sei se, enfim, não tem português. Aí tu vai pegar isso aqui, lá no final, acesse o link intel.com/processor warranty e aí você vai escolher a linguagem que você quiser e tem lá português, e eu fiz questão de baixar a garantia limitada da Intel. Que isso aqui, cara, todo mundo tem que ler isso aqui antes de comprar um produto. A garantia faz parte do produto. E aí, lendo isso aqui, eu vou explicar alguns termos para vocês, e aí vocês vão poder concluir em casa se a Intel está de má fé ou não. Garantia limitada. Para o consumidor localizado fora dos Estados Unidos, determinadas limitações e exclusões específicas nesta garantia limitada podem não ser aplicáveis. Formalística. A Intel garante ao comprador deste processador Intel respectiva solução termal, o produto, e a partir de agora a Intel vai chamar o processador de produto, em sua embalagem original selada, comprador original, e ao comprador original de um sistema de computador construído por um comprador original que contém o produto, o seguinte disposto. Ou seja, você tem direito à garantia Intel se você comprar um processador Intel com o cooler, ou se você comprar um computador com um processador Intel. O produto estará em conformidade substancial com as especificações da Intel disponibilizadas ao público e se utilizado e instalado corretamente. O funcionamento do produto não será interrompido devido a defeitos materiais de fabricação durante 3 anos a partir da data da compra do produto e em sua embalagem original selada ou do sistema de computador que contém o produto, sistema de computador. Se o produto deixar de estar em conformidade com a garantia citada anteriormente, ao longo do período de garantia, a Intel, a seu critério, vai. Lembrando, a Intel aqui
está dando 3 anos de garantia, garantindo pleno funcionamento dentro das especificações públicas que estão no site da Intel. Ou seja, ela não garante funcionamento em 3 anos de qualquer coisa, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, fora do clock, fora da tensão, fora do turbo boost. Ela não garante. Fora do clock de memória, ela não garante. E se você ler isso aqui, você vai ver que ela não garante. Porém, tem algumas situações que eu quero destacar para vocês. E aí que ela diz aqui, se o produto deixar de estar em conformidade com a garantia citada anteriormente, ao longo do período de garantia, a Intel, a seu critério, vai. A seu critério. Quando a Intel fala, ela diz que eu, Intel, assumo a opção que eu quiser. E isso está errado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. É o consumidor que deve dizer qual é a melhor opção para ele. E a Intel assume como se fosse dela e não é. Consertar o produto, ou trocar o produto por um novo recondicionado, ou reembolsar o valor do produto por ocasião da reivindicação da garantia. Pessoal, para mim, isso aqui não está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você pode fazer uma reivindicação em relação a isso. Claro que isso tudo, como infelizmente no Brasil a lei é pura hermenêutica de quem paga mais, eu posso estar redondamente enganado. Vamos continuar aqui. O que esta garantia não cobre? Defeitos ou erros de design do produto. Ou seja, falhas de design do produto, se ele não overclockar bem, isso aí era óbvio. Mas a questão dos problemas de segurança, isso a garantia não cobre. Entre em contato com a Intel para obter informações. Quaisquer custos associados a reparo ou troca do produto, inclusive custos de remoção ou substituição do produto. Ou seja, se por algum motivo você instalou errado, precisa que alguém faça um reparo no seu produto, a Intel não paga. Você primeiro manda para a Intel, ela faz o reparo e depois ela lhe traz, lhe devolve o produto, etc. Mas ela não vai pagar por qualquer reparo que você mandou alguém fazer. Danos ao produto ou erros ou mau funcionamento apresentados no produto devido a acidentes, condições elétricas, mecânicas, ambientais, atípicas, uso em desacordo com as instruções do produto, uso em desacordo com as instruções do produto, uso indevido, negligência, alteração, manuseio impróprio, reparo, instalação ou teste inadequados, combinações com produtos incompatíveis. Ou seja, supostamente uma memória que não seja 2666, ela é incompatível com o produto da Intel. E eu vou explicar o quão isso é ridículo de se afirmar. Sinceramente, a Intel via afirmar que uma memória 4266 é incompatível com ela mesma é ridículo. E a gente vai falar isso depois. Ou qualquer vírus de terceira infecção, worm ou código mal intencionado de natureza semelhante. Que o produto oferecerá proteção contra todas as possíveis ameaças de segurança, inclusive má conduta intencional de terceiros, ou seja, as falhas de segurança não te dão garantia. Qualquer produto modificado no funcionamento fora das especificações da Intel, ou seja, fora dos 2666, fora do clock padrão, fora da tensão padrão, não tem garantia disponibilizada ao público, inclusive onde as frequências do clock e as tensões foram alteradas, onde as marcações de identificação gerais foram removidas, enfim. Já li o bastante. E aí, pessoal, eu quero começar aqui falando sobre alguns detalhes que eu conheço que vão colocar tudo isso em perspectiva para vocês conseguirem, enfim, falar se por conta própria se a Intel está de má fé ou de má fé. Vamos lá. A Intel vende produtos. Esses produtos, eles são distintos. Você tem categorias dentro do mercado. E as categorias mais caras dos processadores Intel são os que têm o final K, ou KF, ou KS. Esses finais representam produtos que têm a possibilidade de overclock. E na hora que a Intel vai vender, vai fazer um marketing, vai fazer uma apresentação de um produto desse numa feira, ela coloca esses produtos com uma capacidade de overclock tremenda em relação aos da concorrência. E isso são sim uma vantagem que oferem vontade em você de comprar aquele produto. Inclusive, não apenas oferece vantagem para você, de ter o overclock, ter mais performance, mas oferece a vantagem para a Intel porque ela cobra mais caro para te dar um produto desse. Porém, a partir do momento em que ela te cobra mais caro por um produto, obviamente, você espera que esse produto tenha uma vantagem em relação aos outros produtos. Você em momento nenhum vai pensar que na hora que você for fazer overclock e sair das especificações da Intel, como o termo de garantia que eu acabei de ler aqui, fala, você perde a garantia. Imagine comigo, você acha que é óbvio que uma empresa fabrique um produto em que o grande diferencial dele para o produto mais barato seja justamente o overclock, você vai pagar mais caro por um produto achando que ele vai fazer overclock, mas ao mesmo tempo perder a garantia?
Gente, se um produto perde a garantia, ele deve valer menos. Ele não deve valer mais. Então, se essa relação do óbvio, que era o que deveria ser a relação da boa-fé, não é tão óbvia, é omitida, essa desvantagem do produto, ela é omitida, o que a gente tem aqui? Fica a critério de vocês. Esse é o primeiro ponto. A linha K. O segundo ponto. E aí eu deveria dizer assim, se a Intel está vendendo processador K, que overclocka, mas que automaticamente você perde a garantia, na verdade ela está vendendo processadores sem garantia. E isso é absolutamente em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Não existe produto sem garantia. Mesmo que o fornecedor te diga, esse produto não tem garantia, ele tem garantia. De 90 dias em produtos duráveis. Ponto. Vamos para o segundo ponto. A linha Z390, Z370, é uma linha de placas-mãe que fazem overclock. Ela é mais cara por isso. Ela tem mais fases no VRM para isso. Ela tem melhor dissipação no VRM para isso. E essa linha, ela é mais cara e te incentiva pelo marketing a fazer overclock e você perde a garantia do seu processador. Qual é o cabimento disso também? E aí você vai procurar saber quem é que faz o chip do Core i9 9900K, por exemplo. É a Intel. Quem é que faz o chip do chipset Z390? É a Intel. Se a Intel permite que você pegue um processador que permite, pela Intel, fazer overclock, e em momento nenhum, na garantia, é dito para você, olha, você está comprando um processador que faz overclock. O diferencial dele é overclock. Você paga mais caro nele porque você faz overclock. Você está comprando uma placa-mãe que faz overclock, você paga mais caro nela porque ela faz overclock, mas tudo isso, você perde a garantia. E isso parece óbvio para vocês? E o terceiro ponto, o XMP. Se vocês forem procurar no site Wikichip, que é do especialista em semicondutores David Score, um gênio, literalmente. O cara sabe muito de microprocessadores, de chips, de processos de fabricação. Ele explica o que é o XMP. XMP é o Extreme Memory Profile. É o perfil extremo de memória. É um perfil que, baseado nos padrões de exigência da GDEC, estabelece uma comunicação entre o chip interno da memória para que você consiga fazer um over estável naquela memória especificamente. Em comunicação com o chipset, em comunicação com o seu processador. Adivinhem quem desenvolveu o XMP. Vou dar um chute aqui. Intel? Então, a Intel te oferece um processador que faz overclock com a denominação K no final. Ela te oferece um chipset diferenciado mais caro que faz overclock com a denominação Z no início. Ela te oferece um overclock mais estável de memória RAM com memórias, licença aqui, vou pegar aqui, com memórias como essa aqui, ó. A memória vem com o XMP Intel escrito aqui, cara. Intel XMP 2.0 Ready. Ou seja, tipo, o mercado inteiro tá jogando na tua cara que se tu comprar isso aqui, tu perde a garantia, bicho. E o mercado inteiro controlado pela Intel. O XMP é da Intel. O chipset é da Intel. E o processador é da Intel. E ainda tem alguns outros detalhes. Esses detalhes, por exemplo, o Multi-Core Enhancement. Algumas placas-mãe que recebem o microcode da Intel criam, dentro da plataforma, uma forma de te trazer overclock mais estável, mais garantido, com mais tensão, obviamente, fugindo da especificação. E mesmo quando você habilita o Multi-Core Enhancement, ou quando você habilita o Extreme Memory Profile da Intel, em momento nenhum vai dizendo para o usuário, você está quebrando a garantia do seu processador nesse exato momento. O usuário que está dentro de casa, ele não tem a obrigação de conhecer tecnicamente o que é exatamente o overclocking. Ele está usando meramente o recurso oferecido pela própria Intel. Ele está pondo um processador Intel numa placa-mãe com chipset Intel, usando uma tecnologia como o XMP da Intel e o Multi-Core Enhancement de placas-mãe que criam uma BIOS baseada no microcode fornecido pela Intel. O cara não está indo
eu vou fazer um overclock manual aqui. Não, ele está indo num perfil apenas, num overclock automático da própria placa-mãe. Um outro detalhe que é muito interessante com relação a tudo isso é o Plundervault. É uma falha de segurança, justamente nesse dinamismo que há entre a tensão e a frequência do processador. Conforme o tempo passou, foi necessário que a frequência do processador aumentasse para que ele conseguisse fazer mais coisas, limitado até por conta do processo de fabricação da Intel de 14 nanômetros. E na hora em que há essa variação, fazer overclock por um software, como por exemplo o Intel não sei o que, não lembro agora, os caras descobriram uma forma de invadir o que eles chamam de SGX Enclave, que é uma parte protegida dentro do processador da Intel, que tem acesso até o kernel do Windows. Ou seja, informações-chave, senhas, coisas que realmente são muito importantes dentro do processador e que o SGX Enclave é justamente criado para que possa colocar aquelas senhas ali, aquela criptografia todinha ali dentro, sem que você pudesse quebrar. E já foi quebrado. E já tem uma outra falha de segurança que explora justamente o Plundervault, que faz com que você consiga acessar e escolher a informação que você quer dentro desse SGX Enclave. O que acaba, pessoal, é que a gente vê o povo gastando dinheiro com o processador K, com a placa-mãe Z390, com uma memória XMP 4266, por exemplo, para chegar no fim das contas, quando dá um pau, o cara manda para o RMA, e eu não sei nem se o RMA recebeu o processador, testou e viu que o caso do cara lá da ChipArt era controlador de memória. Eu acho que eles sequer aceitaram que ele mandasse. Os caras nem olharam qual era o problema. Eles presumiram que o cara queimou o controlador de memória ao usar uma memória acima da especificação da Intel. Especificação da Intel que, apesar de ser 2666, eles oferecem um serviço de XMP pro cara. Na minha visão, sinceramente, pessoal, é como se o cara pegasse assim, dissesse assim, vem aqui você, por favor. Meu amigo, eu tenho aqui, você está levando o produto A, certo? Certo. Eu tenho aqui uma forma de você deixar esse produto A mais rápido. Você quer? Ah, eu quero. Então assine aqui, mas custa R$300 a mais. Ah, tá. Olha, eu tenho também uma forma de deixar a memória do teu produto mais rápida também. Você quer? Quer. Então assina aqui para mim também, por favor. O cara vai lá e assina. Ah, eu tenho uma forma também de deixar o teu processador, sei lá, com mais memória, com mais... Assine aqui. Ah, tá. Cara, assim. Obrigado, senhor. O senhor acabou de perder a garantia do seu produto. É isso, bicho. É isso que a gente está vendo aqui. E assim, pessoal, na minha visão, eu não sou especialista em direito. Sinceramente, eu não estudo isso. Mas no pouco que eu conheço, isso me parece ser um vício oculto. O vício aparente é aquele vício óbvio, que qualquer pessoa que não tenha conhecimento técnico iria perceber na hora que está usando. E o vício oculto é aquele que não aparece de imediato. O vício oculto é aquele que só quem conhece pode perceber ou só num uso específico vai perceber. E o vício oculto ele tem algumas características muito peculiares. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se o cara estava com uma memória fraca, 2133, se o cara estava com uma mobile H310, por exemplo, aí ele vai e usa isso por um tempo. E aí, por uma questão de preferência mesmo por LEDs RGB, por exemplo, o cara compra uma Z390. Quando ele liga a Z390, ele liga o XMP. Naquele momento, ele acabou de perder a garantia. O processador dele não tem um problema. Mas a partir do momento em que ele usou o XMP, que está sendo oferecido pela Intel, ele perde a garantia e não sabe disso. Porque ele não tem como saber que aquele XMP oferecido pela Intel, eu tenho que reiterar isso, ele quebra a garantia dele. E não tem, cara, não existe assim, não diz aqui a Intel oferece o XMP que quebra a sua garantia. Isso não é dito. A Intel oferece overclock automático que quebra a sua garantia.
A Intel oferece... Não diz nada disso. A Intel oferece placas-mãe que quebram essa garantia. É isso. E para ser bem sincero, pessoal, se você for pensar muito seriamente sobre isso, a Intel, na verdade, não está te vendendo processador K. Ela está te vendendo processador sem garantia. Ela não está te vendendo uma placa-mãe Z390 ou com inicialização Z que faz overclock. Ela está te vendendo uma placa-mãe para você usar no processador para te perder a garantia. A Intel não está vendendo, em conjunto com as empresas que fazem memória, memórias de alta frequência. Ela está vendendo memórias que você perde a garantia do seu processador. E isso tudo por si só já faz você pensar que você aí na sua casa, na verdade, seu processador, se você overclockou, ou se você usou o XMP, ou se você usa ele numa Z390 que tem o multi-core enhancement, muito provavelmente você perdeu a garantia do seu processador e você nem sabe disso. Então, isso já é passível bastante de um dano. Você já foi enganado. Então, gente, sinceramente, a gente está de frente de um negócio que para mim ainda não tinha precedente, eu ainda não tinha usado isso. E tem um outro detalhe, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no início do termo de garantia ele fala assim, comprador original. Deixa eu ver onde é que tem aqui o outro item. Cadê? Tem um item que ele fala, essa garantia limitada e quaisquer garantias implícitas existentes segundo a lei aplicável abrangem apenas o comprador original ou cliente do sistema original e duram somente enquanto um comprador original ou cliente do sistema original continuar sendo o proprietário do produto. A Intel te proíbe de vender o processador. Você é refém da Intel por 3 anos se você quer garantia. Eu nunca vi isso no Código de Defesa do Consumidor. E se os caras traduzirem isso aqui para o português, provavelmente quem traduziu isso aqui foi um brasileiro. Se não foi um brasileiro, o problema não é nosso. Mas isso aqui não deveria ter sido traduzido meramente para português. Deveria ter sido traduzido para as leis brasileiras. Então, meu amigo, se isso aí não está de acordo com as leis brasileiras, o problema não é nosso. Nosso é o direito que a gente tem. Então, meus amigos, se vocês estão tendo problemas com a RMA Intel, vocês já sabem o que fazer. Se vocês acham que a opinião que foi dada nesse vídeo é importante para a comunidade, compartilhem esse vídeo. E por mais vídeos técnicos, com embasamento, com estudo como esse, se inscrevam no canal, deem um like e deixem aí um comentário sobre a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo. E eu espero honestamente que a Chipart, por exemplo, pare de rixa e compartilhe esse vídeo para mostrar o quanto a gente está embasando isso que eles estão passando. E a gente apoia eles totalmente nessa luta contra esses caras. O que a gente quer, pessoal, e isso eu vi num tweet e eu achei maravilhoso, a gente não critica porque a gente odeia esses caras. A gente não critica porque a gente odeia AMD, a gente não critica porque a gente odeia Intel, a gente não critica porque a gente odeia Nvidia, pelo contrário. A gente critica porque a gente adora a tecnologia, bicho. A melhor coisa do mundo é ver, comprar um 3990X, um Core i9 10980XE, mas essas porcarias funcionando, trazendo inovação, trazendo novidade, quebrando barreiras tecnológicas de criatividade, de jogos, de desenvolvimento. A gente quer isso. Porra, eu não quero ter que me preocupar se fazer um overclock quebra minha garantia, bicho. Se tu tá me vendendo um produto que faz overclock, por que tu não me diz, olha, faz, mas ao mesmo tempo perde a garantia? Era o mínimo de honestidade que eu poderia exigir de uma empresa que vende produtos de 5, 10 mil reais, cara. Pelo amor de Deus. Então a gente não está aqui criticando que a gente odeia, não. Mas não, é porque a gente só quer comprar em paz, cara. Eu só quero comprar um processador que overclocka e me vendem assim e poder overclockar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.